Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do dia 15 de novembro, feriadão aí que cai numa segunda-feira, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma semana de muitas análises. E torcendo sempre, né, para que seja uma semana bem abençoada, de muitos greens, muitos acertos, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta, beleza time? Porém, se fizer sentido para vocês, vamos junto. Primeira análise do dia, começamos aqui na Série B, o jogo entre Botafogo e Operário. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do Botafogo na primeira colocação com 63 pontos, já a equipe do Operário no meio da tabela na 12ª posição com 45 pontos, tá? Pessoal, o Botafogo vai jogar no Rio, né? Tem o apoio aí da sua torcida, o que já é um fator que ajuda bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race, o Botafogo jogando em casa. Olha só essa race, hein, time? Dos 10 últimos jogos que o Botafogo fez como mandante no Rio de Janeiro, claro, ele venceu 9 e perdeu apenas uma. Aqui é uma tendência de vitórias em casa violenta, tá? Muito forte. Já o Operário, como visitante, dos seus 10 últimos jogos, ele soma aí 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Lembrando que o Operário, pessoal, está no meio da tabela, né? Não vai conseguir acesso para a Série A, obviamente, mas também ele está um pouco longe aqui do Z4, né? Então está numa situação mais tranquila. Joga aí, teoricamente, entre aspas, para cumprir tabela, né? E já o Botafogo vem aí talvez em busca de mais uma vitória para praticamente já conseguir o seu acesso para a Série A. Está muito bem encaminhado, tá? Ainda só não dá matematicamente, porque o Goiás aqui tem 35 pontos, se vencer vai para 61, faltam 6 pontos, conseguiria chegar a 67 e o Botafogo faria aqui 66. Então ainda matematicamente não chega, mas está muito perto. E vai jogar no Rio, acreditamos aqui, até com a Race que eu mostrei para vocês, que não vai perder 7 pontos. Se vencer a partida, pessoal, pula para a 3ª colocação, tá? Tá vivíssima na briga do acesso para a Série A, tá? Então é um jogo muito importante para a equipe do CRB. E, não menos, para a equipe do Brusque, tá? Por quê? Na 16ª colocação, a equipe do Brusque soma aí 38 pontos. E se tropeçar aqui, pessoal, ó, Londrina tem 38, Vitória 37 e até o Confiança com 36. Tudo bem que o Confiança já fez a sua partida, tá? Então assim, tanto Londrina como Vitória, se vencerem, podem ultrapassar o Brusque. O Brusque vai jogar em casa e não pode bobear, senão volta para o Z4, tá? Então aqui é uma partida importantíssima, tanto para o Brusque, que joga em casa, como para o CRB, que vem como visitante, tá? Os dois precisam vencer aqui para atingir aí os seus objetivos, né? O time do Brusque jogando em casa, pessoal, tem aí 3 vitórias e 2 derrotas, ok? E o time do CRB como visitante tem aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O time do CRB jogando fora não vem muito bem, né, pessoal? Galera, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, ó. Se olharmos as 5 últimas partidas do Brusque, podemos perceber, se pensarmos numa tendência de over 1,5, que é o que está me chamando para esse jogo, bate por 4 vezes, tá? Só aqui contra o Vasco, que foi 1-0 e não entrou. As outras 4 partidas, 2-0, 3-1, 3-2, 4-3. Todas over 1,5. O CRB jogando fora, seus 5 últimos jogos, se pensarmos nessa tendência, bate por 3 vezes e 2 vezes não, tá? Por que eu estou pensando no over 1,5 aqui, pessoal? Além de ser uma tendência muito forte dos últimos jogos do Brusque, que joga em casa, as duas equipes precisam da vitória. Então aqui o empate é ruim para as duas, tá? Eu acho, fazendo essa análise pré-live, que as duas equipes vão em busca do resultado. E quando as duas equipes vão em busca do resultado, a gente sempre percebe o quê? Que sai gol, né? Porque acaba abrindo, toma um gol no contra-ataque, é uma busca do gol incessante, né? Então assim, achamos que pode ser uma tendência muito boa. É claro que no ao vivo tudo fica mais claro, né? Quem puder
fazer a entrada no ao vivo, fica melhor, claro, que aí você sente com 58 pontos. Se ganhar o jogo, sobe aí para 61, passa o Guarani e ocupa aí a terceira posição. A equipe do Remo na 15ª colocação com 41 pontos, próximo aqui de Z4, tendo que somar pontos para se afastar dessa zona perigosa, tá, time? Vamos dar uma olhadinha na race. Olhando a race da equipe do Remo, time, o que me chama a atenção, se pensarmos numa tendência under 2,5, abaixo de 2 gols e meio, tá? Podemos perceber que ocorre bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ok? Apenas uma, só 4 vezes, obviamente que não, né? E a equipe do Goiás como visitante, ainda pensando nessa tendência under 2,5, abaixo de 2 gols e meio, ela também ocorre por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 70% das partidas que o Goiás faz jogando fora, os placares são under 2,5, abaixo de 2 gols e meio. Então podemos perceber que olhando a race das duas equipes, temos as duas equipes com uma tendência muito mais forte de under 2,5. Abaixo, o time da Ponte aí na 14ª colocação com 43 pontos e o time do Londrina numa zona complicada, né, dentro do Z4, na 17ª colocação com 38 pontos. O time do Londrina precisa muito da vitória, lembrando que esse jogo é na casa do Londrina, tá? Porém, não menos importante, o time da Ponte Preta não pode vacilar, porque tem 43 pontos e se perder essa partida, pode se complicar já na próxima, né? Ficando aí próxima de Z4, ok? Pessoal, olhando a race das equipes, acaba sendo uma análise bem parecida com a análise anterior. Se pensarmos numa tendência under 2,5, abaixo de 2 gols e meio, podemos perceber que o time do Londrina jogando em casa tem uma tendência violenta no under 2,5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Das 10 últimas partidas jogadas em casa, 80% delas bateu o under 2,5, tá? Então é uma tendência muito forte. E o time da Ponte Preta, como visitante, não fica muito atrás dessa tendência under 2,5, batendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 vezes, dos 10 últimos jogos como visitante, o time da Ponte bate under 2,5, ou seja, 70% das vezes. Um time 70% que é a Ponte, o Londrina com 80%, se pensarmos nos 10 últimos jogos realizados, pessoal, aqui vamos sim buscar essa tendência, com 23 pontos, e a Polônia logo atrás com 20, né? Lembrando que quem fica com a primeira colocação aqui vai automaticamente já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. E o segundo lugar vai para um grupo lá de repescagem, tá, time? E a Hungria aqui já carta fora do baralho, né? Ou seja, a Polônia, se ela vencer o jogo e conseguir aqui tirar uma diferença de gols, ainda tem chance de assumir o primeiro lugar, tá? É difícil? Sim, é difícil, mas tem chance. Lembrando que a Polônia ainda joga em casa, a Polônia, time dele, Lewandowski. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. Os 5 últimos jogos da Polônia são 4 vitórias e 1 empate. E os 5 últimos jogos da Hungria, ela soma aí 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto histórico, podemos perceber até um certo equilíbrio, tá? Aqui temos 2 empates, 2 vitórias da Polônia e 1 vitória da Hungria. Acaba sendo um confronto um pouco equilibrado. Porém, o time da Hungria já vem para cumprir tabela, né? A Polônia ainda tem uma certa esperança, difícil, mas tem ainda uma chance de terminar aí em primeiro lugar o grupo, né? E joga em casa com Lewandowski, eles têm aí 15 pontos, tá? E quem terminar na primeira colocação consegue o acesso direto para a Copa do Mundo. Quem ficar na segunda posição vai para aquela repescagem. Então é um jogo muito importante para a equipe italiana, até porque a Suíça vai jogar em casa com a Bulgária e provavelmente a Suíça vai ganhar o jogo, tá? Então se a equipe italiana quiser ir de forma direta para a Copa do Mundo, não pode nem pensar em empatar esse jogo, tem que vencer a Irlanda do Norte, tá? A Irlanda do Norte vem para cumprir tabela, não tem mais o que fazer aqui nesse grupo, já está fora da Copa do Mundo. E o time italiano, em nossa análise, tem sim um time mais técnico e mais forte, então achamos que tem totais condições de somar os 3 pontos nesta partida. Por isso que um dos jogos colocados ali naquela tripla é um Beck Itália, ok? O normal é muito baixa, de 1.10.
E aí achamos uma outra possibilidade aqui para aumentar um pouco essa odd e colocar lá no nosso bilhete do triplo, né? Que seria o quê? Um under 4,5, abaixo de 4 gols e meio. E por que isso, pessoal? Eu puxei aqui os 10 últimos jogos da Bulgária, jogando como visitante, e em nenhum deles a gente tem aí partidas acima de 4 gols. O jogo que foi 3-1 aqui contra a Lituânia foi o jogo mais elástico. As demais partidas, todas abaixo, tá? E a própria Suíça, quando joga em casa, só podemos perceber que excede 4 gols e meio jogando contra a Finlândia, que foi 3-2, e contra a Liechtenstein, que foi 7-0. Aliás, Liechtenstein, se eu montar um time da rua aqui, se bobear, ganha também de Liechtenstein, com todo o respeito, mas só toma sacolada, né? Mas é isso, então é uma equipe que também acaba não ultrapassando os 4 gols e meio, beleza, pessoal? Podemos perceber aqui. E por esse motivo, colocamos sim um under 4,5 abaixo de 4 gols e meio para essa partida. Lembrando que a Suíça é bem favorita, beleza? E aí, para fechar, vamos aqui de Israel e Ilhas Faroé, lembrando que Israel vai jogar em casa, as duas equipes já estão fora da Copa do Mundo, porém Israel vai jogar em casa e acreditamos que deve fechar aí a sua participação nas eliminatórias com uma vitória, até porque tem um time bem mais qualificado que de Ilhas Faroé, tá? Até pela race aqui, ó, Israel em casa, soma aí 3 vitórias, uma derrota e um empate. No confronto histórico podemos ver uma vitória aqui de Israel de 2-1, né? Ilhas Faroé fora, a sua race é bem feia, são 3 derrotas e 2 empates. Por esse motivo, o último jogo colocado em nossa tripla é uma vitória de Israel jogando em casa contra